Boa noite, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo de introdução de enfermagem, terminando, a aferição de pressão arterial para iniciarmos as nossas aulas práticas na segunda-feira. Conforme combinado, foi enviado no grupo os grupos, a montagem dos grupos de A, B, C, D e E, tá? Então, na segunda-feira, o grupo A, aguardamos vocês lá às 19 horas, ok? E depois, na outra semana, queremos continuar as gravações, tá? Então, semana que vem vai ser tudo aula prática, semana que vem a outra. Depois teremos mais aulas gravadas para vocês, ok? Então, vamos lá. Estávamos falando de sintomas da pressão arterial, da hipertensão arterial, da pressão alta, tá? Hipertensão, você já tem noções, que a sistólica é a máxima e a diastólica a mínima, tá? E se estiver maior que 140, que nós falamos muito na prática da enfermagem, 14/10, este paciente já apresenta um início de hipertensão arterial, tá? Então, os sintomas são cefaleia, que é o nosso termo da dor de cabeça, nós falamos cefaleia, a hipertensão arterial de evolução acelerada, hipertensão maligna, está associada à sonolência, às vezes o paciente está sonolento, o familiar, até os profissionais, pensam que pode ser pressão baixa, mas também a hipertensão arterial é um sintoma, a sonolência, a confusão mental, o paciente fica com o cérebro, não fica orientado ao tempo e espaço, distúrbio visual, as vistas, ficam turvas, náusea, dá aquela vontade de vomitar, e pode até vomitar dependendo do grau da hipertensão arterial. Sintomas ligados à hipertensão arterial secundária, Tumor na suprarrenal, que é o feomocromocitoma, tá? Que é um tumor lá na suprarrenal, que eu disse para vocês, que coração, pulmão e rins trabalham juntos, Com isso, pode também ter um acometimento lá nos rins, nessa pressão arterial. Tem paciente hipertenso que evolui para hemodiálise sem até nunca ter apresentado sintomas. De repente, os rins param, tá? Devido a esse tumor na suprarrenal. Aldosteronismo primário, os indivíduos hipertensos apresentam sintomas decorrentes da excessiva perda renal do potássio, determinando fraqueza muscular, poliúria e nictura. Então, fica urinando a mais, E pode também ter uma perda de potássio, tá? O potássio, geralmente, quando perde muito líquido, perde também o potássio nas excretas. Por isso, esse paciente pode apresentar, essa hipertensão arterial. Síndrome de Koch, sinais de sintoma mais comuns, estão relacionados ao excesso de corticosteroides produzido aumento do peso com a gordura se depositando no tronco, tá? Então, fica aquele aumento de gordura no abdômen do paciente, tá bom? Doença renal crônica também é um sintoma. Os hipertensos decorrentes de doença renal crônica apresentam sintomas devido a destruições do parênquima funcional renal. Os sintomas causados pelas chamadas substâncias tóxicas também melhoram com dieta hipoproteica, com menos proteína, menos carne. Por isso que o hipertenso terá que evitar muita carne, principalmente carne gordurosa. Ou com diálise, às vezes desenvolve para a hemodiálise, tá? Então, esse paciente terá que realizar a diálise para limpar esses rins e essa pressão normalizar. Dentre essas, cita-se a ureia, creatinina, que tem seu efeito principalmente sobre as mucosas do organismo. Então, gente, a ureia e creatinina é um exame específico, dos rins para avaliar a função renal, tá? Por isso que terá que ter cuidado com esse hipertenso também com os rins. Doença da aorta e artéria renal, uma ampla
pressão de pulso reflete rigidez vascular e pode ser um fator de risco de doença isquêmica miocárdica, tá? Então, por isso que o hipertenso desenvolve também para um infarto agudo do miocárdio, né? Por isso, devido àquela dificuldade de chegada deste sangue no músculo cardíaco. A apneia obstrutiva do sono, a sua presença determina dificuldade de controlar a PA, sendo considerada uma causa de hipertensão arterial resistente, tá? Então, também tem a apneia obstrutiva do sono. O paciente está dormindo, de repente corta a respiração. A apneia é a falta de respiração, tá? O paciente não é uma dispneia, é diferente de dispneia. Dispneia é falta de ar. A apneia, o paciente para a respiração por uns minutinhos. Nesta parada, irá faltar a troca gasosa e esse paciente pode evoluir até para uma parada cardíaca também neste momento. Então, são várias complicações que acomete o paciente hipertenso. E vocês terão que ter este conhecimento na clínica, na prática, tá? As dietas, né? Teremos que entender das dietas para orientar os nossos pacientes. Padrão alimentar, o padrão dietético do hipertenso é rico em frutas, hortaliças, fibras, minerais, laticínio com baixos teores de gordura, como eu disse para vocês, que a gordura ela acumula nos vasos, nas veias, com isso tem dificuldade de passagem do sangue, tende a aumentar a pressão arterial. Que eu disse para vocês, a hipertensão arterial retrai, né? As veias ficam com dificuldade de passagem do sangue e aumenta essa pressão arterial. Tem importante impacto na redução da PA. Os benefícios sobre a pressão arterial têm sido associados a alto consumo de potássio, magnésio e cálcio, tá? Redução do consumo de sódio, isso aí é notório para todos nós. O principal, né, orientação da dieta baixa em sal, tá? Então, o sódio não está inserido somente no sal de cozinha, né? Mas em todos os alimentos embutidos que contêm sódio, tá? Então, por exemplo, salgadinhos, os alimentos como mortadela, né? Esses alimentos defumados, alimentos industrializados, tem muito sódio embutido. Por isso que o hipertenso terá que ter cuidado nessa alimentação, tá? O elevado consumo de sódio advindo do sal e de produtos processados, tá? Nós não falamos o nome, mas os produtos processados, que são industrializados. Aliado ao excesso de peso e obesidade, favorece o surgimento e agravamento dos quadros de hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, o número 1 é o sódio, né? Que está inserido nos alimentos processados e no sal de cozinha mesmo. Ácidos graxos insaturados, observa-se uma redução da PA com suplementação de óleo de peixe, ômega 3. Então, é indicado para esse paciente hipertenso, né, o ômega 3, em altas doses diárias e nos idosos. As principais fontes de ácidos graxos monoinsaturados, oleico, são óleo de oliva, óleo de canola, azeitona, abacate e oleaginosas, tá? Então, tem vários óleos que são benéficos para o hipertenso, né? E tem várias gorduras, né? A gordura de porco, o óleo de soja, já são malefícios para a hipertensão arterial, tá certo? Fibras. As fibras solúveis são representadas pelo farelo de aveia, pectina, frutas e pelas gomas. As fibras insolúveis são representadas pela celulose, que é o trigo, hemicelulose, grãos e lignina, que são as hortaliças, que são benefícios também para o hipertenso. Proteína da soja, as principais fontes de soja na alimentação são feijão de soja, tofu, farinha, leite de soja e concentrado proteico da soja. A substituição isocalórica da parte da proteína alimentar por um composto de soja associado a outras medidas promoveu queda da PA em mulheres após a menopausa. Então, teremos que orientar nosso paciente quanto a isso, porque esses alimentos serão de suma importância para o controle da pressão arterial, ok?
Por hora é só, daremos continuidade daqui a pouco na nossa dieta para o hipertenso, que somente são importantes para o aprendizado de vocês.